Amigos e amigas do Barça hoje, sejam bem-vindos a um novo vídeo em que vamos comentar um pouco sobre como está hoje o time do Futebol Clube Barcelona. O time de Flick que sofreu algumas baixas nas últimas horas. Importante a ausência de Valde e de Gabi, que deve ficar mais 2 ou 3 semanas fora. A ausência de Frenkie de Jong, lesionado com a seleção dos Países Baixos, é um desfalque importante. Ainda não vai ser esse o 11 titular que vamos ter contra o Valência. Vamos nos aproximar um pouco mais dessa data de domingo. Já imagino que a partir de sexta-feira ou até mesmo no sábado já teremos o 11 titular da partida. Vai ser um jogão tremendo. Dizem que não será no Spotify Camp Nou, mas sim no estádio Johan Cruyff. Onde quer que você esteja, inscreva-se no canal, clique no like e continue nos apoiando. E nós vamos tentar, descobrir qual vai ser um dos possíveis times. A verdade é que este ano temos a sorte de contar com muitos jogadores muito versáteis em várias posições. E isso faz com que no final a gente tenha a sorte também disso. Bom, de que possa haver um jogador que é ponta, como pode ser Rafinha, que pode jogar como meia atacante, ou um jogador como pode ser Pedri, que bom, Pedri, na verdade, é o que menos mudaria realmente de posição, né? Mas no fim, ter vários jogadores como Rashford, que é ponta e pode ser atacante, ou Ferran, que atua por trás do centroavante e também como ponta. Enfim, vários jogadores, inclusive Ronny Barghi, podem estar nesse 11, devido ao fato de Rafinha ter estado, como vocês também sabem, com a seleção do Brasil. Enfim, uma loucura. Essa parada para as seleções, que no final das contas não foi muito boa para nós, como sempre costuma ser, porque as paradas nunca são boas. Vamos ver também a classificação da Liga para vocês acompanharem. Como está tudo hoje em dia? Ainda não foi disputada esta nova rodada. Rodada 4, em que o Barça vai disputar sua partida contra o Valência. Um Valência que vai chegar em nono e o Barça que está situado no momento na 4ª posição da tabela. Mas volto a dizer, hoje não temos um dia de prováveis 11. O que vamos ter é simplesmente um dia para que vocês conheçam. Como está neste momento o elenco do Barça? Tudo bem? Ainda não vamos falar das possíveis escalações para domingo. Porque no final das contas o que queremos simplesmente é que vocês saibam como estamos hoje. Claro, para mim não há nenhum tipo de dúvida. No gol está Joan Garcia. Valde com certeza não vai estar disponível para o fim de semana 100%. Portanto, há uma grande possibilidade de que seja o bom Gerard Martin quem ocupe essa posição de lateral esquerdo. Como lateral direito, eu colocaria Jules Koundé. Isso está claríssimo. Também Jules Koundé e a dupla de zaga, que continua gerando muitas dúvidas. Atenção ao Christensen, que marcou pela Dinamarca, e a Eric Garcia, muito apreciado por Flick. Claro, eu diria que Cubarsí vai estar em 99% das possibilidades. Por quê? Porque também não jogou com a Espanha. E é verdade que também não jogou na partida, ou seja, não foi titular no último jogo do Barça. Então, Delica, quero dizer, eu realmente colocaria aqui o Eric Garcia. Ou seja, para mim, Eric Garcia junto com Cubarsí. Eu volto a dizer, ou seja, nesse time ainda me falta... Bom, não é que falte, ou seja, ainda cabem perfeitamente tanto Ronald Araújo quanto Christensen, como eu disse, mas por enquanto já te digo, para mim hoje em dia, se eu tivesse que jogar hoje contra o Valência ou contra qualquer outro time, levando em conta as lesões que temos agora no clube, essa seria a defesa. Para mim, na minha opinião, meio campo, aqui não há nenhum tipo de dúvida. Nessa posição que é o Pedri, não vai poder estar, como eu disse, o Frenkie de Jong por causa desses incômodos, malditos incômodos, porque no final eu acho que é sua espinha dorsal do Barça, com Pedri e com Frenkie de Jong. Acho que este ano deve se manter praticamente inalterado sempre que possível. Quando não for possível, como agora, teremos que apostar no Marc Casado. Olha, nem é tão ruim, hein? Vocês sabem que eu adoro o Casado, né? Jogador que eu gosto muito, Pedro e Marc Casado. E mais à frente, Dani Olmo ou Fermin poderiam estar. Sinceramente, hoje em dia, para mim, Fermin ainda está à frente do Dani Olmo. Não descarto que nessa situação em que o Barça se encontra agora com as lesões, tanto Dani Olmo quanto Fermin, inclusive como já dissemos, Rafinha, eu agiria dessa forma e colocaria Pedri junto com Casado e Fermin na ponta esquerda. Eu colocaria o Rafinha por aqui, mas volto a dizer, não sabemos como ele vai chegar depois desses minutos com o Brasil. Ele vai jogar na Bolívia?
Vocês já sabem que é um estádio que também faz com que os jogadores fiquem e terminem muito cansados. Ancelotti, como vocês já sabem, é o treinador do Brasil e eu acho que ele vai colocar ele para jogar. Ele deu descanso para Rodrigo, para Vinícius, para Endrick, para o próprio Militão e eu acho que isso é um pouco injusto, mas o que fazer? Já sabemos que é assim e no final quem manda, que é o treinador. Como eu disse, Rafinha na ponta esquerda, ponta direita. Acho que está claro que é Lamine Yamal. É verdade que disseram que ele terminou com um pouco de incômodo a partida contra a Turquia, mas eu acho que ele vai deve estar 100% por aqui. E no ataque eu continuarei apostando em Ferran Torres. Já sei que vocês vão me dizer Lewandowski, mas esse seria o meu time, Com João Garcia no gol, Gerard Martin, Cubarsí, Eric Garcia, Koundé, Pedri Casado na base. Mais à frente e um pouco mais avançado. Que esteja ali Fermin. E depois Rafinha, Lamine Yamal e Ferran Torres. Anotações importantes, repito, não é o 11 titular do fim de semana. Neste fim de semana terá outro vídeo, estaremos mais próximos do jogo e saberemos quem estará ou não disponível. Mas, para mim, sinceramente, apesar de eu ter colocado o Cubarsí como zagueiro pela esquerda, eu diria que ele não deveria jogar muito mais nessa posição. Já deu para ver que praticamente desde a pré-temporada ele não está confortável. Ali não dá para ver ele à vontade. Quando ele jogou com o Ninho Martínez, ter um jogador como o Ninho ao lado facilita muito as coisas. Mas no final, acho que a questão do bom Pau Cubarsí nesse Bueno, que não é lateral, nesse flanco esquerdo, digamos, da defesa, não me convence totalmente. Ainda assim, acho que com Eric Garcia tudo fica muito mais fácil para ele. Essa é a minha opinião, essa é a minha humilde opinião. Mas enfim, volto a dizer, não descarto que ele possa até entrar por ali. Ronaldo Araújo, que caso entre, acho que aí já estaríamos totalmente de acordo, 100% que sim. Que teria que ser Pau Cubarsí quem jogaria nessa posição de zagueiro canhoto. No caso de o Christensen estar, aí sim, eu colocaria o Cubarsí aqui, colocaria o próprio Cris aqui. Certo? O dinamarquês, que também foi muito bem no fim de semana, e acho que também poderia ser uma boa opção. Aliás, Rony Bardghji, como quiserem chamar, também vai estar disponível. Será a primeira vez que Flick poderá contar com ele. Não descarto que jogue alguns minutos no fim de semana. De qualquer forma, repito, esse é um possível 11 com variações, tá? Com muitas variações, porque graças a Deus temos muitas opções. Mas nesse, nem Gabi nem Valde vão estar. Substituímos Valde por Gerard Martin e Gabi por Casado Bueno. A troca do Gabi foi pelo Casado ou pelo Frenkie de Jong? Na verdade, ambos jogam quase na mesma posição. Então esse é o 11 do Barça hoje. Eu quero saber qual seria o seu 11. Que jogador você colocaria? Que jogador você tiraria? Então vou ler seus comentários. Barça de ontem, Barça de hoje. Barça para sempre. Nos vemos no próximo vídeo.